Muito boa tarde, estamos chegando aí, a campainha do Falando Nisso. Mariana, daqui a pouco a campanha vai queimar, precisamos trocar a campainha já. Pedindo licença para entrar na sua casa e você entrar na nossa também, porque afinal de contas a gente está chegando para mais um Falando Nisso, nesse dia de terça-feira, que é dia de defender e conhecer os seus direitos, os nossos direitos, né? Hoje o bicho vai pegar. E você sabe que pode participar com a gente aqui pelo nosso Ligue Band, mandando também seu torpedo SMS. E daqui a pouquinho tem aquela música, quem é o cantor? Ontem não adivinharam, Pedro. Quem é o cantor? Quem é o cantor? Ontem não adivinharam. Então tem prêmio da Rádio Nativa, o Juninho já está lá preparadérrimo. Você fica com o vidinho na Nativa, de olho no Falando Nisso e dedo no telefone para participar e levar prêmio para casa, tá bom? Quem é o cantor? Bom, antes da gente falar sobre o nosso assunto, que é mega power hiper polêmico, nós vamos à nossa mensagem de hoje, que é uma mensagem do Dalai Lama. Principalmente para você que muitas vezes se coloca numa postura inferior em relação à vida. Fique sabendo que se o seu coração é sincero, é verdadeiro, é absoluto, não tem nenhuma razão para você sentir medo ou vergonha dos outros. É como mais ou menos aquela história dos dois vasos. A história é a seguinte, uma velha senhora chinesa, ela tinha dois grandes vasos, cada um suspenso na extremidade de uma vara que ela carregava nas costas. Um dos vasos estava rachado e o outro era perfeito. Este último vaso, que era perfeito, estava sempre cheio de água ao fim da longa caminhada dessa senhora, da fonte até a casa. Enquanto aquele vaso que estava rachado chegava meio vazio. Naturalmente, o vaso perfeito era orgulhoso, né, do próprio resultado. E o pobre vaso rachado, ele tinha vergonha do seu defeito, da rachadura, de conseguir fazer só metade daquilo que ele deveria fazer. Aí, depois de 2 anos refletindo sobre a própria amargura, sobre a derrota de ser rachado, o vaso falou com a senhora durante o caminho. O vaso rachado falou o seguinte: eu tenho vergonha de mim mesmo, porque esta rachadura que eu tenho me faz perder metade da água durante o caminho até a sua casa. Aí a velhinha, muito sábia e sorridente, respondeu: você reparou que lindas flores tem somente do teu lado do caminho? Eu sempre soube do seu defeito e, portanto, eu plantei sementes de flores na beira da estrada, bem do seu lado. E todo dia, enquanto a gente voltava, você, com a sua rachadura, regava essas sementes. E por 2 anos eu pude recolher aquelas belíssimas flores para enfeitar a mesa. Se você não fosse como você é, eu não teria tido aquelas maravilhas na minha casa. Então cabe um de nós, cada um de nós tem o próprio defeito, mas o defeito que cada um de nós tem é que faz com que a nossa convivência seja interessante e gratificante. Então é preciso aceitar cada um pelo que é. Então se aceite pelo que você é. Descubra o que você tem de bom em você e não tenha vergonha nem de você e nem da vida, tá bom? Bom, e todo mês você sabe que a Marabras traz presente diferente para sua casa. Mês de agosto, mês dos pais. Felipe, mostra pra gente. Pessoal, a promoção Cantinho Marabras vai dar uma sala nova para a sua casa, ou ainda melhor, para você presentear o seu pai no Dia dos Pais. E para participar é muito fácil, é só ligar para o Ligue Band e gravar uma frase bem criativa sobre o seu pai. A melhor frase vai ganhar este conjunto de 3 e 2 lugares. Então comece a ligar, 9711-1313, opção 1 para Falando Nisso e depois opção 1 para concursos e grave a sua frase. Boa sorte! Lojas Marabras, preço menor, ninguém fala. Muito legal, né? Bom, hoje terça-feira é dia de conhecer e defender o seu direito. E o nosso assunto hoje é sobre a nossa segurança. Como é que fica a questão aí com alguns presos ou aquelas pessoas que estão aguardando julgamento que podem vir para as ruas? Tá uma polêmica, é a nova lei do Código Penal. A gente vai saber tudinho daqui a pouco, porque chegou a hora do seu direito. Pois é, então diz aqui, né, uma notícia que saiu na internet que entrou em vigor uma lei que regulamenta as prisões e pode beneficiar, Pedro Mariano, 219 mil detentos provisórios, aqueles que ainda não foram condenados pela Justiça.
A gente sempre fala de segurança e eu sou uma defensora de que o Código Penal é velho, é arcaico, deveria ser revisto e para mim tinha que ser feito nos Estados Unidos, no Canadá. Preso para mim tem que trabalhar e produzir, não a gente trabalhar para ele. Eu estou aqui com o doutor Ricardo, que é advogado, a gente vai ouvir também o outro lado, é claro, né? Para saber na prática, obrigada primeiro pela sua participação, doutor Ricardo, a gente já estava numa discussão lá fora. O que muda na prática? Porque é comum que nós, né, que não conhecemos tão a fundo assim a lei, a gente tem uma ideia do que seja a lei, mas a gente sente no dia a dia o que é a falta de segurança muitas vezes, é muitas vezes que o medo tome conta, né? E é justamente por isso que a gente está fazendo esse programa, para alertar as pessoas e mostrar o que é essa nova lei penal. Afinal de contas, ela é uma lei que afrouxou a vida da pessoa que está aguardando uma condenação, ou ela veio simplesmente para cumprir aquilo que está na Constituição? Boa tarde, Solange. Boa tarde aos telespectadores da Band. Na verdade, eu não entendo por que essa celeuma toda em torno dessa lei, né? Porque, meu ponto de vista, ela vai especificamente alterar apenas o que diz respeito à prisão em flagrante e a possibilidade do juiz decretar outras medidas cautelares que não a prisão preventiva. Por exemplo, a autoridade policial, antes do advento da nova lei, ela poderia conceder fiança apenas nos casos mais simples, aqueles punidos com detenção, questão de uma ameaça, de uma lesão corporal leve e alguns casos do crimes de trânsito. Hoje não. A autoridade policial ela tem uma maior elasticidade. Os crimes cuja pena máxima não seja superior a 4 anos, ela vai autuar o cidadão em flagrante e vai habitar a fiança naquele momento. Agora, a gente sabe que o sistema carcerário do nosso país é um sistema mais do que falido, né? Inchado, o preso custa caro para o seu bolso, para o meu bolso, mais de R$ 8.800 cada preso. Existe também o benefício da lei, o benefício da reclusão, ou seja, aquele preso que recebe benefício financeiro, a família do preso, enquanto ele está na cadeia. E muitas vezes a pessoa que trabalha muito se pergunta assim, por que eu pago imposto? Por que eu acordo cedo para trabalhar? Né? E essa pessoa que está aguardando aí uma condenação, a prisão provisória, né? Ele já está dentro da cadeia, por que ele vem para a rua? Por que não se cria uma lei que, por exemplo, enquadre essa pessoa, mesmo diante de repente, não culpabilidade dele, em vez de colocar essa pessoa na rua? Esse é o medo da população. Simplesmente, Solange, que nós vivemos num Estado democrático de direito, onde vigora a presunção da inocência. Então, por vezes, essa pessoa que foi colocada na rua e que vai responder o processo em liberdade, ao final ela pode ser condenada e aí ela vai voltar para a cadeia, dependendo do crime que ela cometeu. Mas enquanto ela for inocente, ela merece ser tratada como inocente. Tá, agora, doutor Ricardo, antes, a gente está cheio de perguntas da rua que o povo quis participar. O senhor acredita realmente que uma pessoa que esteja em prisão preventiva, que seja beneficiado com a lei, venha para a rua, ele vai aguardar em casa o julgamento? Em primeiro lugar, eu acredito... A gente tem N casos, Messa Nakajima, Abdel Maci, tem N casos que as pessoas viraram pirilim-pim-pim. E aí? Esses são casos explorados pela mídia, né? Mas na maioria dos casos, né, o cidadão comum que vai preso, os juízes, inadvertidamente, eles têm decretado prisão preventiva por uma simples e mera suspeita, quando, na verdade, o Código de Processo Penal, ele prevê uma série de requisitos para se decretar uma prisão preventiva. Ok. Doutor Ricardo, eu quero que o senhor acompanhe comigo algumas perguntas e dúvidas do pessoal da rua, para o senhor esclarecer, que eu também estou aprendendo. Vamos lá. Bom dia, eu sou o Eduardo da Silva, sou voluntário no Museu do Esporte. Eu queria perguntar aí se é uma nova lei que vai surgir aí, se a criminalidade não vai aumentar com a nova lei. Uma boa pergunta, é um medo comum, né? Condenado na rua, criminalidade. E aí? Não, muito pelo contrário. Não é essa nova lei que vai mudar todo o ordenamento jurídico. Hoje nós já temos institutos, instrumentos que permitem que essa pessoa aguarde o julgamento em liberdade. Né? Você vê, e não é tão recente assim, os crimes até 4 anos, o regime, mesmo no caso de condenação, vai ser o regime aberto.
E se esse crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, essa pena privativa de liberdade, ela vai ser substituída por uma restritiva de direitos. Eu entendo a pergunta do nosso telespectador, a preocupação dele, rapidinho antes das notícias da redação, porque a gente todo dia noticia fatos de que quando o preso recebe indulto, muitas vezes preso sai para o Dia dos Pais, nem pai é, nem pai tem. Assim como aconteceu com o Dia das Mães, etc. e tal. Muitas vezes recebe indulto, muitas vezes aguarda em liberdade e esse preso, quase sempre, essa pessoa quase sempre, vira notícia por um crime que ela cometeu. Quer dizer, se não estivesse na rua, não teria cometido um novo crime. Essa é a preocupação. Sim, mas isso, Solange, são as regras do jogo. Quem quis assim não é o judiciário, não somos nós, operadores de direito, foi o próprio legislativo, aquele que nós elegemos. Por isso que o ano que vem, entendeu, tem eleição municipal, depois vão vir as federais. Presta atenção, que eu volto a falar, até sexta-feira passada, você, eu e todo mundo, nós pagamos 800 bilhões de reais em impostos. Bilhões de reais em impostos. Para onde vai esse dinheiro? Daqui a pouquinho a gente discute. Mas agora a gente vai conferir as notícias da redação. E a gente vai até a redação lá do jornalismo, Natália Teodoro, de olho aqui no Falando Nisso, nesse assunto polêmico. Nath, tudo bem por aí, minha querida? Estamos aqui discutindo essa nova lei aí, Nath. Não, muita polêmica em torno dessa nova legislação e eu estou acompanhando tudo sim para a gente aprender junto, né, Sol? Pois é, eu sou tão fã dos Estados Unidos e Canadá nessa hora. Põe preso para trabalhar e para de gastar dinheiro e privatiza e pronto. Bom, essa é a opinião minha. Ô, Nath, foi finalmente publicada aí, a gente falou sobre isso, né? As novas determinações da Agência Nacional de Saúde em relação aos planos, né, Nath? Pois é, só como você disse, a gente já falou sobre isso, mas é muito importante que as pessoas conheçam melhor a cobertura do seu plano de saúde, porque ela aumentou e deve aumentar até o ano que vem. É importante que a pessoa conheça a nova legislação da portabilidade e também o valor máximo de reajuste, que foi fixado, só preste atenção todos vocês de casa, em 7,69%, ou seja, não podem haver aí aumentos absurdos do valor do plano de saúde, nem mesmo com a mudança de faixa etária. A partir só de janeiro do ano que vem, de 2012, os planos de saúde eles serão obrigados a custear cerca de 60 novos procedimentos, entre eles a cirurgia de redução de estômago via laparoscopia, também a terapia ocupacional e a tomografia especial PET-scan, que é utilizada para o diagnóstico do câncer. Então é muito importante que as pessoas conheçam mais sobre isso para fazer valer o seu direito, como é a terça-feira no Falando Nisso. Exatamente, a gente já está marcado com esse assunto também, porque eu pago para ver. Outra coisa que eu pago para ver, plano de saúde cumprir com prazo. Pago para ver. E o tempo, Nath, está virando. Você está vendo? Eu tô vendo. Agora, o pessoal de casa com certeza está vendo que o tempo fechou. É uma frente fria que está sobre a região do sudeste do nosso país. Essa frente fria deve trazer, além da chuva, um pouco mais de friozinho. É uma sensação de frio durante todo o dia, com máximas que não passam de 15 graus, segundo os meteorologistas da Somar. Então, prepara aí o casaco e o cobertor. Ok, é bom. Bom para ficar sem televisão. Nath, fica com Deus. Beijo, a gente até se vê amanhã. Até amanhã. Bom, e a gente vai tricotar, Pedro Maria, que eu preciso aliviar a minha atenção em relação a essa nova lei. Vamos tricotar. Justin Bieber mergulha de cueca na piscina. Ele aproveitou o tempo de folga para curtir a piscina de um hotel em Miami. Ele dispensou a sunga e decidiu mergulhar de cuequinha mesmo. Olha lá, Felipe, o Justin de cuequinha. Que coisa fofa. Bom, e nasceram os filhos trigêmeos. Ela é muito linda, de Isabela Fiorentino, Lorenzo, Bernardo e Nicolas vieram. Bernardo e Nicolas, é isso? São 3 ou são 2? Lorenzo, Bernardo e Nicolas, produção. Obrigado. Lorenzo, Bernardo e Nicolas vieram ao mundo depois de um mês, antes do previsto do prazo, né? Mas mesmo com tanto adiantamento aí, a mãe e os trigêmeos passam bem, linda, muita luz e muito sucesso para todos eles. Daqui a pouquinho a gente volta com mais fotos das celebridades. Você pode participar sobre essa nova lei penal. E o que você acha desse perrengue todo? Vai piorar ou vai melhorar? Vai ligando pra gente. Fica aí, porque agora tem beijo e abraço. Eu me chamo Márcia, moro no Campos Alemães. Quero mandar um abraço para Solange Moraes e parabenizar pelo programa maravilhoso.